Olá, eu sou o T2000 e no vídeo de hoje eu vou contar duas histórias bastante assustadoras que se passam no interior. Então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Agora, bora pro vídeo. Eu nunca contei isso para ninguém da cidade, nem para os meus filhos, nem para minha mulher. No interior a gente aprende cedo que tem coisa que quanto menos se mexe, menos fede. Mas já faz mais de 40 anos. E as noites de vento aqui no meu apartamento no 10º andar ainda me trazem aquele cheiro de fumaça de fumo de rolo. Aquele que não vem de cachimbo nenhum. Era 1978. Eu tinha uns 20 anos de idade e fui ajudar meu tio Juca num sítio perto de Itutinga. Lá para as bandas do sul de Minas, o lugar era no fim do mundo. Para chegar, era um dia inteiro em estrada de terra que parecia um sabão quando chovia. O sítio ficava num vácuo entre dois morros de mato fechado, onde o sol ia embora mais cedo do que devia. A vida era simples, mas pesada. A gente acordava com um rádio de pilha chiando a hora do Brasil ou alguma moda de viola. Passava o dia na lida e quando o sol caía, a regra era clara. Tranca a porta, acende o lampião e não inventa moda lá fora. O meu tio era um homem de pouca fala, curtido no sol, mas eu notava um nervosismo nele que não batia com a fama de valente. Ele nunca deixava o fumo de corda dar bobeira na varanda e, toda noite, antes de deitar, ele jogava um punhado de fumo seco perto da porteira. Eu achava que era simpatia para espantar cobra. Quem me dera se fosse. As coisas começaram estranhas na segunda semana. Não foi nada de filme, foi coisa boba. Eu deixava a enxada encostada no galpão e de manhã ela estava do outro lado do curral. Eu perguntava para o tio Juca e ele só olhava para o chão, mastigava um pedaço de palha e dizia: "Deixa para lá, menino. O que está fora de lugar, a gente põe no lugar e não pergunta o porquê." Depois veio o som. No silêncio absoluto daquela grota, qualquer barulho vira um estrondo. Mas não era bicho. Eram assobios. Um assobio fino, longo, que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Os cachorros, que eram dois vira-latas bons de briga, nem latiam. Eles entravam debaixo da casa e choravam baixo, tremendo como se estivessem vendo o próprio capiroto. Uma noite, o vento parou. O ar ficou pesado, quente. Eu estava na cozinha, perto do fogão a lenha, tentando ler um jornal velho. De repente, ouvi uma gargalhada. Não era uma risada de gente feliz. Era um som seco, uma risada que parecia um estalo de madeira seca queimando. Vinha de trás da bananeira. Eu levantei, peguei o lampião e fui até a janela. "Apaga isso, desgraçado." O grito do meu tio veio do quarto, numa voz que eu nunca tinha ouvido, uma voz de puro pavor. "Apaga o lampião e sai da janela agora." Eu obedeci. Ficamos no escuro, ouvindo o barulho de algo pulando no telhado. Não era passo de bicho pesado, era um toque leve, rítmico, como se algo estivesse testando as telhas com uma perna só. E o cheiro, um cheiro forte de enxofre misturado com fumo de corda barato, invadiu a casa, mesmo com tudo fechado. Na manhã seguinte, o que eu vi me gelou o sangue. No barro úmido em volta da casa não havia pegadas de lobo nem de onça. Havia apenas um rastro circular, uma única pegada de pé direito, pequena, como de uma criança, mas com os dedos muito longos, afundada fundo na terra. E, no meio do terreiro, um redemoinho de poeira e palha de milho girava sozinho, parado, sem vento nenhum soprando nas árvores ao redor. Ele ficou ali por horas, girando, girando, como se estivesse vigiando a gente. Meu tio não tomou café. Ele pegou um pedaço de fita vermelha, amarrou numa peneira de taquara e ficou rezando baixo num canto. Eu tentei brincar, dizer que devia ser algum moleque da vizinhança. Ele me segurou pelo braço com uma força que me machucou. "Escuta bem, João, não nomeia, não chama, não encara. Isso que está aí fora é mais velho que essa terra. Meu avô já dizia que o que é torto não se desentorta com conversa. Ele quer diversão. Se ele não ganha o que quer, ele leva o que pode.
Naquela noite, o clímax do meu medo chegou. O rádio de pilha, que estava desligado e sem bateria em cima da mesa, começou a tocar. Não era música, era um chiado violento, e no meio do chiado, a mesma gargalhada da noite anterior. Só que agora, parecia que estava dentro do meu ouvido. O lampião, que estava com o reservatório cheio de querosene, apagou do nada. Eu senti um sopro gelado na nuca. Um assobio tão perto que eu senti a vibração no ar. O cheiro de fumaça ficou insuportável. Eu não conseguia me mexer. Era como se o medo tivesse virado chumbo no meu corpo. Ouvi o barulho da tranca da porta da cozinha correndo, sozinha. Eu fechei os olhos e comecei a rezar o Pai Nosso, mas as palavras sumiam da minha mente. Eu só conseguia pensar naquela coisa pequena, escura, invisível, saltitando em volta da mesa, mexendo nas minhas coisas, rindo da minha paralisia. Eu ouvi um estalo, como se alguém estivesse batendo um pedaço de madeira no outro, bem devagar. De repente, o silêncio ficou ainda mais profundo. Um silêncio que doía. Eu não sei se desmaiei ou se entrei num transe de pavor. Só sei que acordei com a luz do sol batendo na fresta da porta. A porta da cozinha estava escancarada. O fumo que meu tio tinha deixado na porteira tinha sumido. No lugar dele, havia uma pequena pilha de cinzas quentes e um nó cego, impossível de desatar, feito com as crinas do cavalo que ficava no pasto próximo. Já o animal estava exausto, coberto de suor, como se tivesse corrido a noite inteira em círculos. Meu tio Juca me mandou embora naquela mesma tarde. Ele não se despediu direito. Só disse, vai e não olha para trás. E se ouvir alguém assobiar na estrada, aperta o passo e não responde. Eu nunca mais voltei lá. Soube, uns anos depois, que o sítio foi abandonado porque o gado começou a aparecer morto, sem marca de dente, só com o pescoço quebrado, e que as colheitas apodreciam antes de colher, como se o chão tivesse ficado bravo. Hoje, quando vejo essas figuras de folclore em livro de escola, com carinha de criança e cachimbo na boca, eu sinto um arrepio que sobe pela espinha. O povo da cidade gosta de domesticar o medo. Eles acham que é lenda, que é história para ninar. Mas eu sei o que eu senti. Eu sei o peso daquele redemoinho parado no meio do nada. No interior de Minas, as coisas não precisam de nome para existir. Elas só precisam que você esqueça de fechar a porta ou que você seja curioso demais. Se algum dia você estiver numa estrada de terra e o vento começar a girar a poeira de um jeito esquisito, ou se sentir cheiro de fumo onde não tem ninguém fumando, não pare. Não assobie de volta se algo assobiar. Tem coisa que a gente não entende e, sinceramente, é melhor que continue assim. Já se passaram 10 anos desde que isso aconteceu e ainda assim, toda vez que o calendário muda para outubro, sinto um peso no peito, uma vontade instintiva de trancar todas as portas e me esconder sob os lençóis. Eu moro na cidade agora, cercada por concreto e luzes, mas o silêncio daquela fazenda ainda ecoa na minha mente. Naquela noite de Halloween, o isolamento era absoluto. Nossa casa ficava no fim de uma estrada de terra que parecia não levar a lugar nenhum. A leste, o milharal se estendia até onde a vista alcançava, as palhas já secas e amareladas pelo outono. A oeste, uma mata densa e fechada, onde as árvores pareciam sussurrar entre si. Meus pais e meu irmão menor foram ao cinema na cidade mais próxima, a quase 1 hora de distância. Eu estava com uma enxaqueca latejante e preferi ficar. Tranque tudo, meu pai disse, meio brincando, meio sério. Eu ri. Naquela época, o perigo parecia algo que só acontecia nos filmes que eles iam assistir. O início foi entediante. O silêncio no interior é diferente. Ele não é ausência de som, mas uma presença pesada que pressiona seus ouvidos. Eu estava na sala, tentando ler, mas o vento estava forte. Ele cortava o milharal com um som de navalha raspando em papel. De repente, o primeiro rangido. Casas antigas estalam. Eu sabia disso, mas aquele foi diferente. Veio da varanda de madeira. Não era o estalo térmico do frio. Era um peso. Um peso que se deslocava de forma irregular, alternando sons com o silêncio total. Tentei ignorar,
É o vento, pensei, mas o vento não respira. E foi aí que eu ouvi um som úmido, ruidoso, logo abaixo da janela da cozinha, como se algo estivesse farejando o rodapé da casa. Eu me levantei devagar e entrei na cozinha sem acender as luzes. A lua estava cheia e projetava sombras longas e distorcidas do milharal contra o vidro. Eu me aproximei da janela e olhei para fora. Não havia nada, apenas o mar de milho ondulando sob o luar. Mas as marcas estavam lá. Na terra fofa do canteiro de flores da minha mãe, havia sulcos profundos. Não eram pegadas de botas, nem de servos. Eram marcas pesadas, como se algo grande tivesse se apoiado ali para espiar dentro de casa. Foi então que o cheiro me atingiu. Através das frestas da janela velha, entrou um odor de almiscar, terra molhada e algo metálico, algo predatório. Recuei para o centro da sala. Logo, um som longo e agudo subiu pela parede externa de madeira. Não era um gato. Era algo pesado e com força suficiente para escalar a parede de madeira. O som subiu, até parar perto do telhado. O que quer que fosse, não estava apenas rondando a casa. Estava testando as entradas. Passei as 2 horas seguintes encolhida no corredor, o único lugar da casa sem janelas. Dali, eu ouvia os passos no sótão, lentos, deliberados, pesados demais para um animal pequeno. Ocasionalmente, algo batia contra as paredes externas. Um impacto surdo que fazia os quadros vibrarem. O pior era o silêncio que vinha entre os ruídos. Era um silêncio de expectativa. Eu sentia que olhos curiosos me observavam, mesmo através das paredes. De alguma forma, eu sabia que aquilo tinha noção de onde eu estava. Não era apenas um animal caçando. Era algo extremamente territorial. Algo que via aquela casa, a minha casa, como uma intrusão em seu domínio antigo. Por volta das 22h30, ouvi um som que me fez parar de respirar. O trinco da porta dos fundos estava sendo forçado. Não com a sutileza de um ladrão, mas com a pressão bruta de algo que não entende o conceito de chaves, apenas o de resistência. O vento lá fora rugiu, e no meio do vendaval ouvi um som gutural. Não era um rugido, nem um grito. Era um som vibrante, uma frequência baixa que eu sentia nos meus ossos. Eu não sei como sobrevivi aquela noite sem enlouquecer. Fiquei ali, no escuro, ouvindo a criatura circular a casa como um tubarão circula uma balsa. Às vezes vi uma silhueta passar por cima das clarabóias. Algo vasto, coberto por algo que parecia pelo ou palha seca, movendo-se com uma agilidade antinatural. Quando os faróis do carro do meu pai finalmente cortaram a escuridão da estrada, o som parou instantaneamente. Ouvi um último e violento estalo no milharal, como se algo estivesse correndo em alta velocidade, atropelando as hastes secas, sem se importar com o barulho. Meus pais me encontraram catatônica no corredor. Eu disse que algo tinha rondado lá fora, e quando eles viram os arranhões ao redor da casa, disseram que devia ser algum amigo me pregando uma peça, ou então algum urso desgarrado. Mas eu vi o olhar do meu pai quando ele examinou as marcas no sótão. Ele não disse nada, mas apressou o conserto e, 6 meses depois, vendemos a fazenda. Hoje, eu evito campos abertos. Eu evito o cheiro de milho seco. Sei que as pessoas gostam de se fantasiar no Halloween para brincar com o medo, mas elas não entendem. O medo não é uma máscara. O medo é o que permanece nas sombras quando as luzes se apagam. Algo antigo que reclama a terra quando o homem se retira. Naquela noite, eu não fui apenas uma garota sozinha em casa. Eu fui uma presa que, por algum motivo que desconheço, o predador decidiu deixar para trás. Ou talvez ele apenas esteja esperando o próximo ciclo. E essas foram as histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se curtiu e não se esqueçam de se inscrever para mais histórias assustadoras. E deixe um comentário dizendo o que vocês fariam nessas situações. Até a próxima!